Oi pessoal, bem-vindos ao último vídeo sobre a segurança no trânsito da minha especialidade escoteira. Esse vídeo talvez seja um pouquinho mais comprido também, não sei se tão comprido quanto foi o primeiro, mas o tópico que eu vou abordar neste vídeo aqui é o item 3, as regras de segurança em caso de acidentes com veículos nas ruas e nas estradas. Bom, então vamos lá, eu não vou ficar enrolando muito para esse, porque como vai ser um vídeo um pouco mais comprido. Então vamos lá. A primeira atitude a tomar é um acidente de trânsito. Isso é muito importante. Quando você se depara com uma situação de acidente de trânsito, caso você esteja em condições físicas que lhe possibilitem agir para solucionar a situação, o condutor deve, em primeiro lugar, verificar se há pessoas feridas. O, é, o Código de Trânsito faz esse apontamento que é enfatizado pelo Detran, o que tem como a primeiríssima ação a ser realizada antes de qualquer outra coisa. Após a identificação do número de feridos que necessitam de atendimento médico, o condutor poderá solicitar o resgate, pois já terá informação relativa ao número de pessoas que devem ser passadas à emergência. Então, se você estiver passando numa estrada, você vê que ocorreu um acidente, viu que os condutores dos veículos que estão envolvidos não estão em condições de chamar uma ambulância. Se você tiver em condições, se você conseguir parar para ajudar, é importante você ir para tentar ajudar eles, identificar o número de pessoas feridas, depois chamar todos os corpos necessários, polícia, dependendo se você estiver numa via ou numa rua, polícia militar ou polícia federal. Sempre importante chamar os bombeiros também, caso ocorra vazamento, para eles impedirem que continue tráfego pelaquela área, para eles consertarem depois para continuar o tráfego. E a polícia, para ajudar a demarcar local, para ajudar com as vítimas também e para aplicar as multas caso ocorra alguma coisa. Bom, o que é muito interessante é que caso um condutor que tenha passado pelo acidente, tinha condições de parar e não parou, é considerada uma infração gravíssima, gerando 7 pontos na carteira do motorista e uma multa no valor de R$ 293,47, além da suspensão da CNH. Então, eu acho que isso é questão mais de pessoa para pessoa, mas é muito importante que a gente pare para ajudar, porque a gente nunca sabe se a gente podia estar naquela situação também, podia ter acontecido com a gente, e eu tenho certeza que ninguém gostaria que alguém passasse por você, vendo que você está num acidente que foi grave, que você está ferido, tem mais gente ferida, e a pessoa simplesmente passa por você e não faz nada para ajudar. Então, isso é algo que eu acho que vai do bom senso da pessoa de parar para ajudar. Mas acredito que isso é a coisa mais comum assim de acontecer. A gente vê muita gente parando para ajudar. Porque tem gente que faz isso realmente, para ajudar, para tentar fazer qualquer coisa que vá melhorar as condições de quem sofreu o acidente. Claro que tem os que querem ajudar também e que acabam não parando por não conseguirem parar, porque não tem como eles pararem ali, mas param um pouco mais na frente, no lugar onde eles puderem, e já a primeira coisa que fazem é já avisar que aconteceu um acidente para a polícia vai lá e eles ajudam. Bom, tem dois jeitos de você agir em casos de acidentes com vítimas e sem vítimas. Vamos primeiro com os sem vítimas. Quando não são identificadas vítimas em um acidente de trânsito, algumas atitudes devem ser assumidas para que não aconteçam novos acidentes. Elas são essenciais para que a situação possa ser devidamente resolvida. Sendo assim, o condutor deve, estando a via obstruída, providenciar a remoção do veículo para que nenhum outro carro, ao se deparar com o ocorrido e não conseguir diminuir a velocidade a tempo, acabe agravando a situação. Para casos de acidente sem vítima, não é necessária a presença de autoridades de trânsito para determinar a remoção.
E também, se você não remover o veículo, é uma multa média no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Também é bom você recolher informações dos condutores e dos veículos envolvidos, bem como informações quanto ao local e a hora do acidente. Conforme informações disponibilizadas pela Polícia Militar, logo após a liberação da pista, deverá ser feito o recolhimento dessas informações. Encaminhar os dados dos condutores dos veículos para a realização do BAT, que é o Boletim de Acidente de Trânsito. Com o Boletim de Acidente de Trânsito, os profissionais, as seguradoras, elas têm a comprovação do acontecido e assim elas podem ressarcir as perdas as quais o seguro deve. Próximo caso, agindo em um acidente com vítimas. Em acidentes nos quais são identificadas vítimas, também é necessário a tomada de algumas providências, de modo a socorrer os feridos e evitar também outros acidentes. Dessa forma, podemos citar: sinalizar o local para que outros condutores entendam o ocorrido. Assim, se for possível ao condutor, essa atitude deve ser tomada impreterivelmente por ele após a solicitação de resgate. Então, mesma coisa, foi lá, viu o acidente, conseguiu parar, identificou quantas vítimas tem no local, se não tem vítimas, se tem, solicita o resgate da emergência, chama os bombeiros e a polícia, e no mesmo momento, é melhor se você tiver ajuda, mas caso não tenha, fazer isso o mais rápido possível, começar a sinalizar o local. Nem que seja você mesmo fazendo gestos para o pessoal entender que tem um acidente ali, que eles têm que desviar. E, de preferência, esse aviso ele tem que ser bem longe. Sim, quanto mais longe possível é melhor, porque assim os veículos eles já vão ter noção que tem um acidente mais à frente, de preferência também lugar onde o veículo ainda não possa ver o acidente, porque assim ele vai ter a chance de diminuir a velocidade ou parar, dependendo da necessidade, e vai poder desviar do acidente, evitando causar uma situação muito maior. Manter o veículo no local sem tentativa de remoção. Conforme a alerta do Detran, os veículos devem ser mantidos, visto que pode haver vítimas em seu interior. Por esse motivo é que a via deve ser sinalizada. Se tiver vítimas dentro dos carros, é super importante você chamar os bombeiros, principalmente porque caso você tenha que mover a pessoa, você pode piorar muito a situação. Existem muitos casos de pessoas que foram tentar sair de um veículo, estavam completamente machucadas, coluna ou até o próprio pescoço danificado, foram tentar tirar a pessoa do local e a pessoa acabou morrendo porque não teve os cuidados necessários. Por isso que é extremamente importante chamar as autoridades para resolver esse problema. Quando é um acidente pequeno, que os carros só bateram, conseguem ser removidos, conseguem ser colocados do lado da pista e a polícia militar já resolveu, tudo certo, não teve vítimas, foi mais tranquilo. Mas quando o acidente tem vítimas e às vezes vítimas gravíssimas, se você tentar remover a pessoa, você pode piorar muito mais a situação do que você queria. Manter as vítimas no local do acidente até a chegada do resgate. O Detran alerta também para que não seja feita a remoção dos feridos do local, pois a equipe de resgate é a única especializada em socorro de feridos. Tentar remover os feridos pode aumentar os seus ferimentos, principalmente quando a vítima está presa às ferragens. Para que não haja nenhum outro acidente, o Detran já instruiu os condutores a sinalizarem o local, como citado anteriormente. Então é exatamente o que eu falei agora. Se tentar remover os feridos do local, pode ser que você aumente muito mais a situação e pode ocasionar coisas muito piores, que eu tenho certeza que ninguém aqui queria. Então, vamos para o próximo, eu acho que é o último tópico aqui. Ações a tomar de modo geral. Conforme pode ser vistos, acidentes em que não há vítimas podem se tornar situações tão complicadas quanto os casos em que há feridos ou vítimas fatais se as providências corretas não forem tomadas. É preciso seguir todas as recomendações dos órgãos responsáveis pelo sistema de trânsito para que as consequências do acontecimento não se multipliquem.
Antes de tudo, é preciso que os condutores, independente da categoria do veículo conduzido, tomem as preferências capazes de manter a segurança no trânsito, pois mesmo as mais comuns, como o uso de cintos de segurança e respeito aos níveis da velocidade, acabam sendo deixadas de lado. Buscar um trânsito seguro antes de pensar nas formas de resolver situações de acidente sempre será a melhor opção. Bom, tem mais alguns pontinhos que eu queria comentar. Além dessas regras em casos de acidentes, a gente sempre tem que olhar antes mesmo de você simplesmente sair na rua. Você tem que ter noção de que o teu carro ou o teu veículo esteja completamente certo, esteja com todos os padrões regulares, que não tenha nada alterado. Usar o cinto de segurança, não importa o teu tamanho, não importa se você é criança, se você é adulto, se você é idoso, adolescente. O cinto de segurança é o que mais ajuda nesses casos. Se a gente for pensar, o que acontece quando a gente está usando o cinto de segurança, ele tem aquela travinha, quando a gente faz um movimento mais brusco, a gente sente que o cinto ele puxa. E é exatamente esse o papel do cinto. Caso ocorra algum acidente mais grave, o cinto ele vai te impedir de ir para frente e bater a cabeça no banco, ou no caso do motorista e do passageiro que está na frente, bater a cabeça no próprio vidro. É muito importante que tenha airbag no carro, porque apesar de o airbag ele ser localizado em locais específicos, muitas vezes esses airbags podem salvar muitas vidas. Eu tive um padrinho que acabou morrendo de traumatismo craniano, foi por causa de acidente de carro. Tinha airbag no carro, mesmo assim não adiantou, mas mesmo assim ele pode salvar muitas vidas, apesar de a gente achar que não, que o airbag só vai atrapalhar, não, ele salva muitas vidas, principalmente quando o carro é batido de lado. Quando o carro é batido de lado, você consequentemente não vai para frente, você vai de um lado ou para o outro. Quem estiver perto de vidro, dependendo do lado, se bater a cabeça no vidro, pode ser tão fatal quanto se você tivesse batido de frente e ido para frente sem o cinto de segurança. Então, por isso que é muito importante o airbag, porque normalmente a gente vê airbag de motorista, ele fica aqui na frente, e airbag de passageiro, ele fica aqui atrás. Quando ocorre um acidente, o airbag já sai e a tua cabeça ela não vai bater diretamente no vidro, e sim vai bater naquela bolsa de ar que surge com o airbag. Então, isso é completamente importante, você ter o teu carro totalmente seguro, limpo, ter certeza que tá tudo certo, porque isso previne muito acidente, apesar da gente não achar. Tem muita gente que não faz, inclusive. Tem outras coisas também, manter limite de velocidade, apesar de a gente achar, a estrada tá limpa, dá para acelerar. Não dá. É importante, às vezes acontece alguma coisa, às vezes a estrada tá molhada, o teu carro acaba deslizando na estrada e ocorre um acidente. E como disse, a estrada está limpa, não tem nenhum veículo na frente, às vezes você não consegue chamar a ambulância para vocês, então é bem pior, porque dependendo de onde você estiver passando, não vai ter ninguém para te ajudar. Então isso também é muito importante. Então, além dessas regras nos casos de acidentes com veículos, a gente tem que respeitar o resto das regras também. Não adianta a gente daí saber como lidar com os acidentes dos veículos se a gente não estiver preparado para caso ocorra algum acidente conosco. Nós temos que saber muito bem como está o nosso veículo para que não ocorra coisas piores do que a gente queria. Bom, então é isso. Esse vídeo eu achei que ele ia ser um pouquinho mais comprido, mas acabou que eu consegui dar uma resumida. Esse foi o meu último vídeo sobre a segurança no trânsito, da minha especialidade. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E eu vejo vocês nas minhas próximas especialidades.